aquele que eu mostrei ali para vocês. Ele é o primeiro topo. E agora, diante do segundo topo, nós vamos ter uma correção. Estamos aqui para a gente analisar, então, as probabilidades maiores para a movimentação do Bitcoin para os próximos semanas, dias e meses, tá? Então, pessoal, a gente está vendo o Bitcoin agora rompendo, iniciando um processo de busca de topo. Ele não tem topo ainda, então a gente não sabe até onde o preço do Bitcoin vai ir agora. Eu tenho alguns alvos, tá? Um dos alvos principais aí é os 120 mil dólares, mas não dá para saber se vai varar reto ou não, se vai passar reto ou não. Porque por Fibonacci, Bitcoin agora poderia ir até os 145 mil sem grandes correções, pode 110 mil sem grandes correções, mas eu tenho algumas pistas, tá? Eu tenho algumas pistas do que eu estava analisando antes de abrir essa live, do que eu acredito que vai acontecer muito em breve, ou pelo menos aí na virada de dezembro para janeiro. Geralmente, quando o mês de dezembro é de alta, o mês de janeiro tende a ser um mês de correção, tende a ser um mês antagônico. Isso não é uma regra suprema, porque a gente já viu, acho que um outro ano, que dezembro o mercado subiu e em janeiro o mercado subiu mais ainda. E em fevereiro o mercado subiu mais ainda. Então, não dá para ter uma... Assim, não existe uma previsão, né? Hoje tem muita gente descobrindo que a gente não consegue prever o futuro, que não tem como tu prever algo que nós não temos como controlar. A única questão é que a gente sabe que a gente está numa fase de expansão, que o mercado do Bitcoin vai querer subir mais, ele vai querer encontrar um preço maior, ele vai querer tentar chegar a 150 mil dólares, 200 mil dólares, 240 mil dólares e até mais. E um detalhe muito importante, agora o mercado está querendo comprar Bitcoin. Então, hoje, de forma inédita, o Bitcoin chegou a atingir os 107 mil dólares por unidade. Temporariamente, este é o primeiro topo de quase 108 mil dólares, tá? E eu acredito que ele vai subir mais. Mas eu quero mostrar para vocês alguns sinais de que podemos estar tendo algum tipo de enfraquecimento da tendência de alta no gráfico diário que poderia levar nós a termos uma correção mais profunda. Então, a primeira coisa que eu tinha comentado, né, que o institucional ele gosta de fazer manipulação, triângulo simétrico, né? E ele rompeu tanto para cima, depois rompeu para baixo, e na mesma barra ele fechou, então ele teve uma busca de liquidez bilateral, né? Movimento que o Bitcoin faz com bastante frequência para tirar os alavancados, o excesso de especuladores do mercado. E ele vai fazendo essas limpas, né? Só que ainda o mercado ele está dentro de um padrão, tá, mais lateral em alta do que de fato em tendência de alta. Então ele está em lateralidade subindo, lateralizou e terminou de lateralizar para continuar subindo. E da mesma forma os stops começam a subir junto, tá? Mas eu já tenho um primeiro alvo aí para uma queda de curto prazo do Bitcoin, 102 mil dólares, tá? E já vou explicar por que eu acredito que 102 mil dólares vai ser um preço a ser retestado para Bitcoin, 102 mil dólares. Outra coisa também acho interessante é que as altcoins elas podem ter feito neste mês agora de dezembro, ter iniciado um pivô de alta contra o Bitcoin. Então a gente já vai ver isso aí também, tá? Já vamos dar uma olhada nisso daí, tá certo? Vamos lá, então. Aqui nós temos, então, um detalhe importante que a gente tem que ficar atento. O Bitcoin ele está fazendo topos e fundas ascendentes, tá? E isso pretende continuar. Nós temos aqui também o RSI, a média do RSI também voltando a apontar para cima, com o RSI apontando para cima, voltando o RSI a entrar em forte tendência de alta. Então, o RSI funciona da seguinte forma: quando o preço está acima de 50 do RSI, quando ele vem para cá, volta aqui para dentro, mas volta para cá, para fora, para sobrecompra, significa que o preço está indo numa direção muito forte de alta. Ele está subindo muito forte. Então, a força do Bitcoin ainda é bem grande. Ele desacelerou nos últimos dias aí, é verdade, mas ele tem a tendência a continuar subindo forte. Então, a primeira coisa, eu vou ficar atento agora à possibilidade de surgimento de um topo no gráfico diário.
Por quê? Porque nós tivemos um primeiro topo no gráfico diário que foi agora uns dias atrás, que foi este daqui. Então, se a gente pegar este aqui, ele perdeu a mínima do fundo anterior, a mínima anterior, perdeu o fundo e perdeu com bastante violência, vamos dizer assim. Então, é um preço que foi bem defendido e que depois tende a ser suporte. Tende a ser suporte. Então, quando o preço testa essa região, ele tende a ser suporte, tá? Bom, dessa forma aqui, eu acredito, então, que o Bitcoin vai continuar subindo. Na minha opinião, ainda no gráfico diário, eu entendo que amanhã ainda pode ser dia de continuação de alta e ele ainda pode até aumentar a velocidade dessa alta, fazendo o RSI voltando para cá. A questão toda é, ele tem uma divergência, né? Ele tem uma pequena divergência bearish aqui, ou seja, ele pode estar chegando ao topo, e eu acho que sim, ele pode estar chegando no primeiro momento em que as pessoas vão querer realizar. Acho que 110, 120 pode ser sim um momento de realização. Pode ser 140, né? Mas eu acho que vai ser entre 110 e 120 mil dólares. Uma possibilidade de um primeiro topo formado para depois ele corrigir e continuar subindo. Então, no gráfico de 4 horas, se a gente for pegar aqui recentemente, a gente chegou a se aproximar do RSI sobrevendido, mas a gente não entrou no RSI sobrevenda. Então, faz bastante tempo, a gente viu essa sobrevenda do RSI no Bitcoin apenas lá em 1º de outubro de 2024, então já se passou 2 meses, já quase 2 meses e meio, e eu acredito que 1º de janeiro pode ser bem perigoso, tá? Essa virada de dezembro para janeiro, acho que vai ser bem perigoso. Acredito, olhando assim no curto prazo, me parece que Bitcoin até pode buscar 102 mil para continuar subindo. Na minha opinião, ele vai conseguir manter ainda uma alta, mas eu acho que ele vai tentar capturar bastante liquidez em breve, tá? Então, o heatmap aqui de liquidação tem se aumentado bastante a quantidade de ordens abaixo de 102 mil. Então, enquanto o Bitcoin agora vai fazer topos e fundos ascendentes, ele vem aqui, toca nesse suporte, volta a subir, então ele vai querer chegar nesse suporte de 105.400, segurar ali e voltar a subir. Ele está fazendo o que? Ele está atraindo as pessoas para mais alavancagem, atraindo as pessoas para mais alta. Por isso que eu acho que ele não vai despejar agora. E acontece que não vai despejar agora, na minha opinião, porque a gente ainda tem espaço para ter mais excesso de alavancagem, tá? Se eu pego o gráfico mensal, eu vejo que aqui tem um buraco ainda, ó, em 90 mil. E eu acredito que o institucional esteja atraindo, né? Ou as baleias estejam atraindo os investidores para cima, para ficar o mais distante deste buraco, mas à medida que as ordens vão se passando... Ué, o pessoal não está vendo? Ah, a tela tá... Peraí que a tela deu ruim aqui. Peraí. Ah, tá, porque estava em tela, não estava em janela. Agora entendi. Boa. Então é o seguinte, aqui nós temos basicamente esse buracão aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem ausência de liquidez? Então, eu acredito que o institucional vai empurrar o preço para cima. Por enquanto vai entrar compra em Bitcoin, vai ter mais força compradora, até que aqui comece a ter cada vez mais quantidade de ordens para serem capturadas. Porque aqui o mercado buscou a liquidez bilateral, ele buscou essa liquidez, e agora é possível que ele volte a subir para atrair mais liquidez a essa região, para que essa região aqui comece a ficar mais recheada, tá? Porque nós temos 2 gaps aqui muito importantes, mas o gap mais importante agora de curto prazo é o gap que se formou nesse final de semana, e por isso que eu acredito que o Bitcoin vai buscar os 102 mil dólares aqui em breve, tá? Não sei se vai ser já agora, se vai ser rapidamente agora, aqui, mas o momento e a minha preocupação agora é sempre marcar os topos anteriores. Então, por exemplo, eu sei que se no momento que o Bitcoin voltar à região de 102 mil, ele não pode perder os 102.400 dólares, porque se ele perder a região de 102.400 dólares e se manter abaixo, é bem mais provável que ele venha buscar para cá. É bem mais provável que ele faça um bull trap, busque uma liquidez mais profunda e o mercado como um todo corrija com mais força. O gráfico de 4 horas entra em zona de sobrevenda, tá? Lembrando que em tendências de alta é a melhor região para ser comprada e essa região só pôde ser comprada no Bitcoin no dia 1º de outubro,
Então, no dia 1º de outubro, desde o dia 1º de outubro, nós não tivemos mais oportunidade de comprar Bitcoin nessa região, tá? Desde então, o Bitcoin segue subindo, segue em alta e não tem nenhum topo ainda formado no gráfico diário, a não ser aquele que eu mostrei ali para vocês. Ele é o primeiro topo. E agora, diante do segundo topo, nós vamos ter uma correção. Agora, quando é que vai vir esse topo? Não faço a mínima ideia. Pode ser essa semana, pode ser semana que vem, pode ser na virada do ano, pode ser janeiro, pode ser final de janeiro, pode ser em fevereiro. Não sei, tá? O que acontece? Bitcoin, por enquanto, não tem topo. Enquanto ele não tem topo, não há motivos para vender ele. Ponto. E quanto mais se distanciar deste gap, quanto mais se distanciar desse suporte, mais realizador de lucro eu vou estar. Tá? Então, quanto mais ele se distancia desse gap, mais, vamos dizer assim, intranquilo eu vou ficar. E a próxima vez que ele tiver um topo no gráfico diário, eu vou realizar lucro nas altcoins. Por quê? Porque, por enquanto, me parece que o mercado vai subir bem. Tá? Então, assim, por enquanto, sigo acreditando em altas, sigo comprado em BTC, não mexo no meu capital, simplesmente fico exposto, não fico tentando fazer operação de curto prazo, mas eu vou entender que esse topo aqui eu vou respeitar. E esse topo ele não pode ser perdido. Porque uma vez que esse topo for perdido, os 102 mil dólares e 400, e ele se mantiver abaixo desses 102.400 dólares, eu vou poder realizar provavelmente algum lucro nas altcoins, ou vou ficar de olho para ver se as altcoins vão realmente começar a derreter. Mas por enquanto, todas elas têm tendência de alta. O Crypto Blinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o Crypto Blinders depois. Então, o link do Crypto Blinders eu deixei com o desconto já, eu baixei o preço, é o preço último, o preço final do ano, ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o Crypto Blinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade, position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto.